Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do Fluminense. Fluminense vivendo com problemas e agora todo tipo de problema, tá? Fluminense vive um problema fora de campo, né? E também dentro das quatro linhas, Zubeldia parece que está com dificuldade de arrumar algum tipo de solução para esse time do Fluminense. Nós vamos te explicar aqui. O Fluminense não conseguiu vencer o Grêmio, apesar de ter saído na frente. O Fluminense toma o empate, né, meu amigo? E deixou a torcida bem revoltada. O que eu consegui ver nas redes sociais é que o Zubeldia teria recuado muito a equipe, que a torcida começa a questionar realmente se esse Fluminense briga para algum título ou não. Vamos trocar essa ideia, vamos trazer as informações, porque o Flu tem muita dificuldade e muitos problemas, tá? E falando em problemas, pessoal, a gente tem aqui um Fluminense, né, sofrendo ali com jogadores lesionados no retorno do Campeonato Brasileiro. Há quem diga que isso aqui é normal, né? Mas tem algo que a gente precisa sempre lembrar, é que não é de hoje que o Fluminense sofre com muitas e muitas lesões, né? Teve um ano que o Fluminense foi o clube que mais teve lesões, né, no ano. E há quem diga que isso aqui é uma das causas da queda desse Fluminense em relação a desempenho. Ó, só para você ter ideia, o Fluminense ficou, né, 2 meses ali, não ficou 2 meses porque o Flu tirou 20 dias de férias, aí teve a volta e tudo mais, mas o Flu teve realmente nessa Copa do Mundo bom tempo para trabalhar. Só que o Flu que volta a campo é um Flu, eu diria, até mais limitado do que o Fluminense, que se classificou para a Libertadores, né, para as oitavas de final. O que o Flu apresenta dentro de campo hoje não coloca o Fluminense ali em relação ao desempenho como os favoritos para conquistar alguma coisa. Pelo contrário, caso o Flu não resolva as suas questões táticas, até técnicas, o Fluminense dificilmente vai brigar por alguma coisa, meus amigos. E por que eu falo isso? Eu falo isso muito por causa da limitação de Zubeldia. Mas antes de entrar nisso aí, eu queria falar o seguinte. Com essas lesões, a gente teve Savarino ficou de fora do jogo, Castilho também sentiu um problema, ficou de fora. Já no caso, a gente teve a lesão aqui do Arana, né? Isso aí foi por causa do lance do jogo mesmo, né? A gente tem, né, foi um lance dele com o Pavon, se eu não me engano, mas a gente teve também já a lesão de Julian Milan, a gente já teve lesão de James também. Então, assim, o Fluminense vem recebendo, né, péssimas notícias em relação a lesões. Só que se a gente parar para pensar, o time titular que foi contra o Grêmio, todo mundo esperava mais, não é? Dá uma olhada. Olha só, pessoal, aqui tá o time titular, né, que jogou contra o Grêmio. Aí que independente das lesões, a gente precisa destacar que todo mundo espera muito mais desse time aqui, né? Cara, a gente espera muito mais desse time, independente das lesões. Então eu não acho que a gente tem que pegar e colocar a lesão como muleta, igual já fizeram com o próprio Zubeldia. Quando o Lúcio Acosta lesionou, quando o Bernal lesionou, quando o Martinelli lesionou. Aí o que aconteceu? Todo mundo, o Fluminense só caiu de rendimento porque os jogadores lesionaram. Será mesmo? A gente vai repetir a mesma história? O que eu vejo, né, e o que eu percebi do jogo de ontem, que eu não vi, né, o jogo na hora do jogo, né, mas eu vi depois, a gente vai ver que Zubeldia é o famoso técnico de uma nota só. Sim, ó, vou dar um exemplo. Ontem nós tivemos partidas bem ruins, tá? De Martinelli e de Hércules. Aí a pergunta, e eu coloco até o Lúcio Acosta nessa daí também. Mas vamos lá. O meio de campo em si do Fluminense, que é um dos grandes desequilibradores, talvez a região com maior qualidade. Quando ela não funciona, o Fluminense simplesmente morre. Inexiste. Então, assim, vamos lá. O fato de Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta, o meio de campo do Fluminense não funcionou. Isso faz que Martinelli, Lúcio Acosta e Hércules sejam jogadores ruins? Não, né?
porque a gente sabe da qualidade. Porém, a gente entende que no meio do futebol, às vezes o jogador vai performar bem, às vezes ele vai performar mal. Só que qual a diferença quando isso acontece, né? Quando você tem um treinador que viu, olha, eles estão marcando o meu meio de campo. Eles não estão deixando o Lúcio Acosta jogar. Martinelli não está fazendo um bom jogo. Hércules tomou cartão amarelo, logo não está conseguindo performar bem. Eu, treinador, vamos começar a jogar pelas laterais. Só que aí, tu vai jogar pelas laterais, você tem Serna e Canóbio. E não me entenda mal, tá? Eu acho que Canóbio é sim um jogador de muita entrega física, de muita correria, jogador que tenta bastante, como o pessoal gosta de falar, mas ele é um atacante, gente. E atacante tem que fazer gol, tem que dar assistência, tem que criar lances importantes, tem que dar passes importantes, né? Então, assim, falta pro Canóbio jogar pra frente, né? Já o Serna hoje é uma das maiores bizarrices que eu já vi. Eu vou ser bem honesto. Já tinha um bom tempo que eu não sentia tão irritado com um jogador igual eu fico irritado com o Serna. Eu não sei se é displicência, porque ele já jogou melhor. Talvez ele não queira mais, talvez ele só queria aquela renovação, né? E hoje tá aí, né? Não conseguindo apresentar nada tecnicamente. Mas voltando a falar do trabalho de um treinador, se você vê que o seu meio de campo, que é o seu maior trunfo, não está funcionando, você precisa enxergar isso no beira do gramado e falar, vamos fazer alterações. Vamos tirar fulano, vamos botar Beltrano, a gente vai esquematizar esse meio de campo e vamos começar a sair pelas laterais e a gente vai tentar chegar nesse resultado, né? Porque o Fluminense até, né, saiu na frente com um gol de pênalti do Hulk. Mas assim, parece que no Flu tudo é muito pelo acaso. Vou te dar um exemplo. Quando o Fluminense ele faz o gol e o gol, eu vou até ver aqui, que eu acho que é melhor, mas se a gente olhar o gol do Fluminense, ele sai, deixa eu ver aqui, meus amigos, para não falar besteira. Ele sai, gol de pênalti do Fluminense, sai aqui no minuto 64. Então, assim, foi até certo ponto no começo do primeiro tempo. E depois daquilo ali, você vê um Fluminense que estamos ganhando. O que eu vou fazer? Você tem um Grêmio que muda para frente e você tem um Fluminense que faz essas substituições aqui, ó. Aí sai o Hulk e entra o Germancano. E sinceramente, Germancano só tá entrando porque ele fez gol em amistoso, né? Não tá bem. Aí você tem o Lute que não tá bem, você tira e bota o Nonato. Tu sabe o que é isso aqui? Nonato não é meia, não, gente. Nonato não é terceiro homem de meio de campo, não. Nonato é volante. O Zubeldia tira o homem de referência lá que poderia segurar uma bola lá na frente, porque hoje o Cano não consegue fazer isso. Tira o meia, coloca o volante e ele começa a encaixotar o Fluminense. Né? Então, assim, fica muito claro. Aí depois ele tira o Hércules e coloca o Soteldo, né? Aí tira o Kevin Serna e coloca. Aí tu vai falar assim: tirou o Hércules, ó, tirou um volante e colocou um atacante. Mas aí ele tira o Kevin Serna para colocar mais um zagueiro. Aí o que acontece? Gol do Grêmio, que claro que foi um gol do Grêmio com problemas sérios ali, né? Você teve um René, que é o René. Eu não sei porque as pessoas se surpreendem porque o René toma um drible infantil e toma o gol. É o René, gente. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu, sinceramente, parece que a gente fica esperando coisa diferente dos mesmos jogadores, que a gente sabe da limitação que tem. O René é limitado. Mas o que ele tá fazendo no Fluminense? Não é? Essa é a pergunta. Então, assim, não adianta reclamar do René, não adianta reclamar do Kevin Serna, não adianta reclamar do Otávio quando entrar e errar e dar um gol pro adversário. Porque isso a gente já tá vendo há muito tempo. Isso só vai continuar. Porque o Fluminense é incapaz de mudar. Aí você tem o Zubeldia que, estamos ganhando o jogo. O que eu vou fazer? Eu vou recuar o time. Por que não continuou jogando? Por que não continuou performando, arrumando
mecanismo de atacar de forma diferente. Mas não. Empurra o Fluminense para trás e o que vai acontecer? O Fluminense vai tomar um empate. Então, assim, eu admiro muito você, que até nos dias de hoje você não consegue enxergar a limitação de Zubeldia. Você, que eu respeito a sua opinião, tá? Você que fala aí nos comentários, não, mas Zubeldia tem que dar tempo. Quanto mais de tempo tem que dar para Zubeldia? Na Copa do Mundo ele ficou só treinando. E esse time voltou pior do que estava. Pior. Apesar dos jogadores limitados que eu citei aqui, eu enxergo que o Fluminense poderia fazer algo diferente, cara. Quiçá trabalhos que a gente já viu no Flu, né? O próprio Fernando Diniz, e eu não tô falando que o Fernando Diniz tem que voltar pro Fluminense, não é isso, mas eu tô falando, existem trabalhos que conseguem tirar o melhor dos seus jogadores. Fazer pelo menos o Fluminense, pessoal, jogar como time grande que é, né? Cara, tá difícil assistir jogos do Fluminense. Tá difícil. Primeiro, é todo mundo descompactado. O atacante fica isolado. O meio fica isolado. A zaga isolada. Tudo muito espaçado. É tudo muito longe uma coisa da outra. Então, para acontecer da defesa chegar no ataque, é anos-luz de distância. Tem que pegar uma nave de Star Wars. Sabe? Tem que fazer o salto atemporal para uma coisa se aproximar da outra. É tudo muito espaçado. O Fluminense só tem um jeito de jogar aqui. Vamos jogar pelo meio. Mas aí quando o adversário, que é muito fácil de marcar meio de campo, coloca mais um homem no meio de campo, tu já mata o Fluminense. Então vai jogar pelas laterais. Aí é Kevin Serna errando tudo. E do outro lado o Canóbio que só corre. Mas não quebra uma linha, não chega numa linha de fundo, não cruza, não dribla, não chuta no gol. Não... Então assim, esse time com essa bola aí não ganha ninguém. Não tô falando nem campeonato, não. O Fluminense já tá 4 jogos sem ganhar. Se eu não estou enganado, posso estar enganado, cometendo um gafe. Uma gafe aqui. Mas o Fluminense já não ganha o quê? 4 jogos? Eu não tô contando amistoso não, tá, gente? Mas o Fluminense já não ganha o quê? Já tem o tempinho. Ó, contra o Cruzeiro, empate antes da Copa. Depois, empate com o Bragantino. Agora, empate contra o Grêmio. São 3, então? Ah, não, porque teve o jogo aqui contra o Laguaira, né? Mas no Campeonato Brasileiro, é 4, né? Porque, ó, Campeonato Brasileiro, Mirassol perdeu. Cruzeiro empatou. Bragantino em casa empatou. Grêmio mal. Muito mal. Fluminense só empata. Então, assim, o alerta precisa ser ligado muito em relação não só a lesões, não só a problemas extracampo, mas a Zubeldia. E outra, hein? Fluminense vai com esse ataque aí mesmo? Vocês têm a convicção. Ah, mas quando tem o Savarino joga de ponta. O Savarino é ponta, gente. O Savarino não é ponta. Hulk não é centroavante. Reni não é jogador de futebol. Serna podia ser qualquer outra coisa também. Aí o meio de campo, quando vai mal, a gente não funciona. Então, assim, eu entendo a frustração do torcedor. Eu entendo. Porque até eu, que sou um cara, gosto muito de futebol, mas eu tô... Assistir o Fluminense é uma tristeza. É uma tristeza. Mas é isso. Vamos ligar o alerta pra Zubeldia ou não? Ou agora pode falar mal de Zubeldia ou ainda não pode? Porque eu sou muito criticado. Quando eu falo que Zubeldia é qualquer coisa. A sensação que eu tenho é que o trabalho de Zubeldia poderia ser feito por qualquer um. Porque ele repete escalação, no sentido de formação, 4-3-3. 4-3-3. Aí ele tem jogadores com características diferentes, como o Hulk não é centroavante, como o Savarino não é ponta. Aí, 4-3-3. Ah, não, mano, 4-3-3. Cara, não consegue. Pô, vamos aqui botar um 4-4-2, vamos preencher esse meio de campo, vamos sair nas laterais, vamos colocar... 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3 contra o Grêmio, 4-3-3 contra o Flamengo, 4-3-3 contra o Palmeiras, 4-3-3 contra o Remo, 4-3-3... É incapaz, pô. Ele ficou 2 meses incapaz de criar uns... Sabe?
Um jeito de jogar diferente. Não tô conseguindo pelo meio, vamos tentar bola longa. Não tá conseguindo bola longa, vamos tentar pelas laterais. Não tá conseguindo contra-ataque. Não tá conseguindo Não tem. Marcou o Fluminense, o único jeito que o Fluminense sabe jogar que é com o Lúcio Costa. Marca o Lúcio Costa, acabou o Fluminense, pô. Ah, marquei o Lúcio Costa. Os outros jogadores estão ali só pra completar o 11, né? Então, assim, difícil demais, né? Então é isso. Liga o alerta. Fluminense manteve Zubeldia e parece ser um dos maiores tiros no pé que a diretoria deu. Ah, Thiago, você indica quem? Cara, não tô aqui pra indicar ninguém não. Pelo menos por enquanto. Tô aqui pra dizer que o trabalho que tá sendo desenvolvido é preguiçoso. Essa é a verdade. É qualquer coisa. E, pô, convenhamos, né? Fluminense não é pra ser qualquer coisa, né? É isso. Queridos, um beijo no seu coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem todos bem. Tchau. Valeu, pessoal.